os próprios pais que estão impedindo dos filhos terem essa responsabilidade diante da vida. Ó, por exemplo, a Débora tá falando bem assim, ó, que ela e o esposo se sentem travados porque eles são refém. Os dois se sentem fantoches de um filho de 14 anos porque ele sofre transtornos. Então, ele com esses transtornos, segundo o que ela diz aqui, meio que manipula os pais. E ela falou bem assim, que eles sentem a vida deles toda travada, por exemplo. Que tipo de transtorno, né, pastor? Aí a gente tinha que olhar bem profundo para isso, né, analisar bem, porque a responsabilidade é dos pais. Uhum. É dos pais. Então, assim, existe uma dependência emocional desses pais aí, que talvez que não receberam dos seus pais, agora está diante desse filho, né? Porque uma criança, ela não tem como, assim, dominar tudo, né? Manipular tudo. A responsabilidade dos pais, que ela está querendo dizer, que quem tem que colocar limites são eles, dependente do transtorno. Dependente do transtorno, porque, assim, vou falar de mim, sabe? Se tivesse diagnóstico quando eu era criança ali, tinha dado autismo, tinha dado muitos transtornos. Só que naquela época, né, os nossos pais não tinham esse entendimento. E eu lembro, meu Deus, quantas vezes eu tinha sintomas muito fortes que a minha mãe falava, não faça isso, conserta, deixa de fazer isso. Eu tinha coisas nas mãos, ficava com as minhas mãos assim, eu me isolava bastante. Então, assim, muitos. A senhora falou que a senhora mergulhava e ficava tempo debaixo da água. Por causa do silêncio? Era por causa era como se fosse um lugar assim, bem seguro para mim. Então, assim, eram muitas situações. E aí eu lembro assim que a minha mãe muitas vezes me tirou desse lugar, colocando limites, me empurrando. Fala com as pessoas, cumprimenta. Então, assim, para mim era muito forte ter que falar, ter que me posicionar ali. Então, eu fui descobrindo que eu tinha muitos bloqueios, sabe? Eu não estou querendo aqui, né, fazer apologia a nada. Eu sei que a gente tem que buscar ajuda, que é muito bom o tratamento, né, terapêutico, com certeza. Até mesmo remédios, né, muitas vezes é necessário. Mas a gente também pode entrar nesse lugar de se posicionar, de colocar limites. Ou a minha filha mesmo, se eu não tivesse acordado a tempo, a minha filha mais nova, hoje ela estava com um transtorno borderline terrível, sabe? Quando eu descobri isso, o que era? Eu, com as minhas carências, os meus bloqueios de impor limites na minha filha, eu estava gerando um transtorno nela. Então, eu lembro que foi assim, uma luta. Eu lembro que era como se eu tivesse que enfrentar algo. Por quê? Porque ali era um bloqueio meu de impor limites. Porque essa parte do masculino, da ação que vem do meu pai, né? Da ação, do desbravar, do dizer não, do impor limites, estava excluído em mim, porque eu tinha excluído o meu pai. Então, quando... Foi até interessante você falar isso, né, pastora? Porque o teu pai, ele tirou a própria vida, né? E você, é como se você não perdoasse ele por ele ter feito isso. Alguma coisa assim, né? Eu não lembro agora. Eu entrei em julgamento com ele, né? Porque eu sempre olhava pro meu pai com o olhar da minha mãe. Porque minha mãe, quando eu perguntava, mãe, por que aconteceu? Ela falava, porque ele tinha mente fraca, porque ele era um fraco. Então, eu olhava pro meu pai com esse olhar da minha mãe. E assim é o que acontece muitas vezes nas mulheres, né, também, que as mães falam, olha, o homem não presta. Ou os homens também falam, tua mãe não presta também. Vai trabalhar, não dependa de homem, não. Então, a mulher já cresce ali com aquela... Ela não consegue confiar, ela não consegue se entregar, não consegue... Né? Voltando aqui. Então, quando eu era criança ali, eu tinha muitos questionamentos. Por que ele não foi forte? Por que ele não lutou? Por que ele não olhou para mim, uma criança, uma menina? Será que ele não me amava? Será? Então, assim, eu entrei nesse julgamento. E com isso, eu excluí essa parte de mim, meu pai. Então, nós somos metade do nosso pai e a nossa mãe. E nós temos que ter eles aqui, bem resolvidos aqui dentro. Eu sei que tem pai que foi terrível, abusador, mãe narcisista, terrível também. Só que eu não estou falando que você tem que conviver com eles, que colocar eles dentro da sua casa, não é isso. O honrar pai e mãe é você ter muita gratidão porque você veio deles e seguir a sua vida, sabe? E ali, quando eu fui casar, pastora, eu falei assim, tira o nome do meu pai. Eu não,
Tipo assim, eu não conhecia ele mesmo. Só que ali eu estava excluindo essa parte de mim. E fez muita falta. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a mudar o meu olhar em relação ao meu pai, a incluir o meu pai, a aceitar ele do jeito que ele foi. E com isso eu senti uma mudança muito grande. E foi um conserto muito grande na minha vida. Foi onde eu recebi mais força para eu ter uma profissão, para eu concluir as coisas que eu começava, para eu dizer não, para eu impor limites. Tudo isso está relacionado a essa força que vem do pai. E é importante só falar um pouquinho mais, que tem mais mães aqui falando sobre acerca de filhos, e o que é importante deixar bem claro aqui, né, pastora? Que a responsabilidade dos filhos são dos pais. Então não tem essa questão do filho dominar a casa, do filho fazer isso. Porque às vezes um filho de 5 anos, como eu acabei de ver aqui, ó, nos comentários, domina toda uma casa, entende? E o pai não consegue se posicionar. E muitas vezes a mãe não consegue se posicionar, ou o pai não consegue colocar limite, porque eles já vieram de uma casa arbitrária, né? Sofreram muita pressão, né? E hoje eles acabam sendo permissivos demais. Pastor, isso está falando da carência desses pais. O medo de não ser aceito por esse filho, de não ser amado. Então, assim, já está falando da carência desses pais. O medo de ser rígido, de repente, esse filho falar que não ama ele. Eu, quando eu comecei, assim, impor limites na minha filha, ali quando ela tinha 7, 8 anos, que ela que estava dominando, sabe? Aí eu falei, não, vamos ver aqui, porque senão eu vou acabar estragando. A rapinha do tacho, né? Sim, né? E aí, o que acontecia? Ela falava, você é uma mãe ruim. Olha. Eu não te amo, eu não vou gostar mais de você. E aquilo queria, assim, trazer sabe? Um sentimento. Tipo assim, de eu voltar lá, de eu ir do lado, de eu fazer o que ela queria, de eu permitir o que ela queria fazer. E aí eu ficava ali, mesmo, sabe, sentindo uma dorzinha da minha carência, né? Uhum. Eu fiquei firme, eu impus limite. E ali o que acontecia dentro dela, já dentro, lá no inconsciente dela, que ela fazia parte, que ela estava sendo amada sim, que ela estava sendo pertencente à nossa casa, ela fazia parte da família. Então, quando eu deixo meu filho fazer tudo o que ele quer, eu não coloco limites, eu não coloco uma função dentro de casa para ele fazer, ele vai sentir um vazio tão grande, ele vai ter depressão na vida, ansiedade. Quando ele ouvir um não, da namorada, do namorado, vai querer se matar. Vai ter crise. Vai ter crises. Então, os pais é que precisam ser tratados aí. Você sabe que eu tava falando com a Sarinha e a gente tava falando umas coisas, né? O filho dela foi pro quartel recentemente, mas não usando a história dela, mas conversando sobre a história de outras mães. Como tem filhos como tem jovens que estão entrando no quartel, estão tendo crises de ansiedade dentro do quartel, porque lá dentro é uma realidade do que acontece no mundo, né? E às vezes uma superproteção muito grande desse filho faz com que quando ele tenha contato com o mundo, tenha essas atitudes, né? Aonde a gente vê assim muito, quando eles chegam lá, né, na faculdade, eles acabam se perdendo, né, pastora? Já é um bloqueio. Uhum. Já é uma forma de bloqueio na vida, essa superproteção. E daí, quando eles têm contato com essas pessoas, eles acabam não sendo treinados para isso, né? Treinado para ter contato, essa coisa toda, acabam se perdendo, né, pastora? Então, a gente vê assim que como é perigoso essa superproteção, você não colocar limites na casa, esse filho que tem menor idade ou maior idade, seja o que for, não tem que, pai é pai, mãe é mãe. Eu lembro assim que a minha mãe sempre falava assim, vocês podem ter 30, 50 anos, se me desrespeitar, eu dou uma surra em vocês. E hoje em dia, e naquela época, né, a gente já ficava assim, eu vim de uma época que, quando as visitas chegavam em casa, a prioridade de servir era as visitas, né? A prioridade da mesa era as visitas. Minha mãe sempre falava, olha, a casa é pequena, deixa a prioridade para as visitas, sentar, vocês sentam lá no cantinho e tal, e tal, e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia é uma bagunça, né? Uma desordem absurda, né? Então a gente vê, assim, os valores sendo mudados e as funções também da casa sendo mudada, né, pastora? Justamente falando dessas carências dos pais, né?
os pais, eles estão colocando os filhos dentro de uma bolha. Porque, assim, os pais, eles têm que criar os filhos para eles avançarem, para eles irem para a vida. O que é ir para a vida? É igual a águia ali que lança o seu filhote para voar. Então, hoje em dia, o que mais acontece são mães muito carentes ali, que não recebeu dos pais, e agora estão transferindo para os filhos essa carência. E aí não deixa o filho ter vida, sabe? É como aquele desenho do cordão que a mãe não deixa cortar, né? O cordão aquele umbilical, vídeo é muito forte, né? Muito forte. Aí o que acontece? Esse filho, ele fica como se ele tivesse assim uma dívida, devendo os pais, e os nossos filhos, eles não nos devem nada. Quantos pais ficam falando, eu tô pagando a tua faculdade, e você vai ter que me sustentar, você vai ter que, sabe? Eu já ouvi várias vezes os pais falando isso. E os filhos, eles vão gerando uma dívida. Ontem uma irmã pediu oração por uma pessoa que ela não casou para cuidar da mãe, né? Não casou, literalmente não casou para cuidar dessa mãe. E o que acontece? A mãe pegou esse vírus agora, faleceu, e essa mulher está totalmente perdida. Porque ela não existe. Ela existia por causa da mãe. Assim, a existência dela era em volta dessa mãe. Tudo. Então, assim, essa pessoa não existe. Ela precisa agora voltar para até mesmo se conhecer. Existir. E isso é um processo muito doloroso, né, pastora? Doloroso. Porque se a mãe tinha 80 e poucos anos, quanto que não tem essa filha já? Sim. Entendeu? Isso aí que é muito forte. Não viveu, não teve família, talvez não pode ter mais filhos. Eu conheço um caso que quando a mãe, né, pariu, ali falando dos termos mais antigos, pariu. Você é nordestina, pode nordestina. Falar. A parteira falou assim: esse aqui é que vai cuidar de você. Olha só a fala, o cérebro ele escuta. Então, olha só o que ficou programado na vida dessa criança. E até hoje. Eu acredito que ele tem 50 anos hoje. Até hoje, ele foi o único que ficou lá e cuida dessa mãe. Agora, quando essa mãe morrer, fazer igual essa daí, né? Quando essa mãe morrer, esse homem ele vai ficar perdido. Sem saber nem o que fazer. Ele não vai saber nem viver. Porque a vida dele era em torno dessa mãe. Isso vale também para as mães controladoras, pastor? Sim. As mães que controlam muito o filho. Porque outro dia uma pessoa veio conversar comigo, eu achei bem forte. Que ainda bem que ela chegou à consciência, né? Ela sempre controlou muito a filha dela. Até os relacionamentos. Ela conhecia alguém, ela falava assim, não, isso aqui, ela sempre usava Deus, né? Não, eu senti que isso aqui não é de Deus, e não sei o que, não sei o que, e não sei o que. Só que teve um rapaz que essa moça, ela gostava demais. Demais da conta. E essa mãe, não é de Deus, não é de Deus, e essa menina começa a adoecer. A menina começa a não comer, começa a emagrecer, e essa mãe começa a ficar preocupada. Essa mãe começa a perguntar o porquê, e ela não fala, porque tinha medo de falar, porque a mãe já tinha a construção na mente dela. Em resumo, essa menina na faculdade passa mal, desmaia na faculdade, essa mãe é chamada lá, e é levada para o hospital, e lá no hospital tinha a psicóloga lá, e conversa com essa menina, a menina abre o coração, né? Só que essa menina pede assim para não falar para a mãe. Só que como a menina trouxe essa questão que ela tinha vontade de tirar a própria vida, aí precisava falar com a mãe, né? Sim. Aí a psicóloga conversa com a mãe e fala assim, olha, ela falou isso, e começou a falar. E a mãe dela, aí caiu o mundo, né? Porque ela não se via nesse lugar de controle, ela não se via nesse lugar que estava prejudicando essa filha, e ela pegou e falou, ficou transtornada, né? Aí veio pedir ajuda e falou, meu mundo caiu, pastor, o que eu faço agora? E taratá. Em si, né? Ainda bem. Graças a Deus que os olhos dela se abriram, mas infelizmente tem muitas pessoas que acabam não... Quantas mães são egoístas? Eu acho isso um egoísmo muito grande, né? Porque impede do outro viver, do outro ter a família, de cumprir até mesmo, né, esse chamado que é o principal, que é de gerar vidas, de ter filhos, ter família. E aí o que acontece? É esse bloqueio na vida. E é um dos maiores bloqueios que existe, sabe? Os próprios pais que estão impedindo dos filhos terem essa responsabilidade diante da vida.